falar sobre gestão democrática nas escolas, vamos falar sobre como o sistema de ensino trabalha a gestão democrática e como os sujeitos participam dessa gestão. Para saber como a gestão democrática ela foi implantada dentro das escolas, nós temos que ir um pouquinho na história, né? Se a gente for pensar antes da Constituição de 88, não se pensava em democracia nas escolas. Pensava-se apenas em manter a ordem nas escolas. A partir da Constituição de 88, nós vamos ver uma mudança de paradigma, onde as escolas passam a ser mais participativas e querem mais o envolvimento, uma humanização maior dentro dos espaços escolares. Então, nós temos aí no artigo 206 da Constituição, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e um dos princípios é a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Na LDB, aparece também a mesma coisa. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e o princípio que aparece é a gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação do sistema de ensino, já fazendo aí a divisão entre municipal, estadual e governo federal. A Constituição, ela fala de maneira geral, ela estabelece normas gerais. Já a LDB, ela traz aí as normas mais específicas de educação. Lá no artigo 14, o sistema de ensino vai definir as normas de gestão democrática, com a participação dos profissionais de educação na elaboração da proposta pedagógica e a participação das comunidades escolar e local através de conselhos escolares ou equivalentes. O que são os conselhos equivalentes? São os grêmios, as associações de pais e mestres, que fazem parte também desse conjunto de ações participativas. Lá no artigo 15, o sistema de ensino vão assegurar às escolas progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Toda escola com gestão democrática, ela tem relativa autonomia, já que o dinheiro é público, ela não tem total autonomia, mas ela tem progressivos graus de autonomia. Essa meta fala de gestão democrática das escolas, né? O que se entende por isso? Assim, você que acompanhou bem o Plano Nacional de Educação, a elaboração do Plano Nacional de Educação, o que o legislador, quem participou do plano, quis dizer com isso? Porque para mim pode significar uma coisa, gestão democrática, para você outra, para o sindicato outra, para o pai outra. Qual era a intenção e o que se entende, pelo que você acompanhou, essa questão da gestão democrática? A questão da gestão democrática tem muito a ver com a participação das famílias, sempre muito cobrada, né, e pouco oferecida, né, as escolas pouco se abrem para a comunidade e principalmente que os professores, os diretores, coordenadores e comunidade escolar possam resolver de maneira democrática os seus problemas. Né? Então, isso começa desde a organização dos conselhos de escola, na participação da reunião de pais e mestres, né? Por exemplo, fazer reunião no dia que os pais trabalham fica complicado e depois pedir a participação democrática desses pais. Então, era um pouco isso, como organizar essa vida e evitar a indicação política e político-partidária dentro das escolas. A gestão democrática ela não é ainda uma realidade total no nosso país. Por mais que ela esteja legalmente proposta, a LDB propõe isso, a maioria dos municípios e estados tem isso como um dos princípios, né, uma das políticas, mas isso não é uma grande realidade. Então hoje nós temos ainda profissionais que estão entrando na gestão democrática, podemos dizer uns pseudos democráticos, outros que ainda não entenderam isso e ainda têm uma visão mais da administração do que da gestão, e muitos que estão realmente atuando como gestores democráticos. Um gestor de pessoas é um gestor de talentos, lida com o desenvolvimento humano, lida com a capacidade de fazer projetos nos quais ele se coloque também, né, como alguém a ser gerido. Um gestor de pessoas sabe que uma das medidas da inteligência de uma organização é a capacidade das inteligências serem parceria umas das outras e elevarem a condição. Por isso, um gestor é alguém que lidera. E para liderar, precisa também, antes de mais nada, saber que isso é o exercício de um poder. E a tarefa do poder é servir, não é se servir. Todo poder que, em vez de servir, é um poder que se serve, esse é um poder que não serve.
Por isso, para que o gestor de pessoas tenha atividade, a sua autoridade como um serviço, é necessário que haja uma compreensão do coletivo. Por fim, o gestor de pessoas é alguém que sabe que a regra mais séria na vida não é cada um por si, Deus por todos, mas é isso sim, um por todos e todos por um. Aí somos pessoas que nos gerimos conjuntamente. Você quer saber para onde o mundo vai? Quer? Pergunta para uma pessoa, desde que ela seja mais jovem que você. O jovem está sempre certo em relação ao futuro. O mundo que está aí é do jovem. Ele é que vai fazer. Claro que há o consumo dos mais velhos, mas se você quer saber a tendência, pergunta ao jovem. Tem gente que diz que a língua portuguesa vai acabar. A língua portuguesa vai acabar porque esses meninos não leem. Que é isso? A língua portuguesa que vai vingar é do teu filho, é do teu neto. A tua língua portuguesa vai acabar. Por quê? Porque se tudo der certo, eu vou morrer antes do meu filho. Se tudo der certo. E a língua portuguesa vai comigo, a dele é que fica. E eles fizeram uma coisa maravilhosa cá entre nós, né, os jovens. Eles acabaram com o acento, pô. Isso é muito legal. Como é que eles fizeram para acabar com o acento? Tiraram a vogal. Quando você tira a vogal, você tira o acento. Então também é TB, quando é QD. O que é só a letra Q? Pra quê? O U e o E, se Q já é Q. E o pessoal da reforma ortográfica deu um prazo, até o fim do ano, para a gente acabar com trema. Sendo que o jovem já acabou com o U. Quer saber para onde o mundo vai? Pergunta pro teu neto. Quero saber o seguinte, a educação está indo para um novo caminho, Ainda tempo bem, novo. demorou. Um tempo novo onde as escolas estão começando a construir mais pontes e menos muros. Começando a enxergar a demanda do aluno e perceber que hoje a gente vive num mundo com muita tecnologia, muitas tecnologias digitais principalmente, e que o ingrediente humano não pode faltar. Então precisamos desse mix, né? Futuro é agora educação 5.0. O F de fast, o segundo U de uncertain, que é incerteza, o T, future, o T de tribal, de tribos, que a gente vive numa escola com diversas tribos, pessoas diferentes. O segundo U de ser limitado, unlimited. O R do reskilling, você ser capaz de sobreviver à tecnologia e ainda fazer melhor. E a última letrinha, que é o E de exponencial, que você precisa impactar o mundo, impactar pessoas. Tamo junto. O futuro é agora. Eu estou falando isso pelo seguinte, porque ali naquele momento, segundo alguns, ocorre o início dessa chamada quarta revolução. O que é? O que acontece? É uma inovação. Quando acontece uma inovação importante, uma revolução acontece. Naquele momento, a inovação não é o computador, que é muito anterior, e também não é o satélite, que é muito anterior. É o casamento dos dois. Quando o computador se casa com o satélite, o computador deixa de ser uma máquina de fazer contas e passa a ser meio de comunicação. E o satélite deixa de ser uma coisa que é uma informação que vai para todo mundo e passa a ser todo mundo para todo mundo. A tal da rede. Ficou tudo em rede. Globalizou, a economia foi globalizada, a qualidade passou a ser medida no mundo inteiro, as empresas começaram a competir no mundo todo, e a qualidade, você só faz melhoria da qualidade com as pessoas, o resgate do ser humano. O ser humano, de novo, no centro do processo. Começa ali o que convencionou se chamar de um novo renascimento. Meus amigos do Brasil, professores e professoras, colegas e amigos das escolas de vir, um grande abraço de amizade, de solidariedade, neste tempo tão duro das nossas vidas. Um tempo que em conjunto vamos superar. Tínhamos confiança no conhecimento e na ciência. Tínhamos confiança na ciência aberta, partilhada entre todas as comunidades científicas do mundo. Esta é a melhor solução. É a via que nos vai ajudar a superar esta crise tão dramática para todos nós. Entretanto, do ponto de vista da educação, temos de agir na urgência e, ao mesmo tempo, pensar o futuro. Agir na urgência, como temos feito aqui em Portugal, montando um conjunto de plataformas online, de processos de ensino à distância, e os professores têm-se mobilizado para isso. Tem sido um tempo muito duro para os professores, um tempo de grande trabalho, de grande envolvimento, mas também de grande criatividade, encontrando soluções que permitam manter a aprendizagem, manter a educação
das nossas crianças. E ao mesmo tempo que mantemos a educação das nossas crianças, através desses instrumentos online, quando as escolas estão fechadas, conseguimos também que dentro das casas, dentro das famílias, se mantenha algum ambiente de normalidade, de serenidade e de tranquilidade, do qual necessitamos muito para o bem-estar das nossas crianças, mas também para o bem-estar da sociedade nestes tempos difíceis. Também na Unesco, onde eu trabalho, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura se lançou uma aliança para a educação global que tem como lema Learning Never Stops. A aprendizagem nunca para e que se destina a fornecer instrumentos, apoios, conselhos, materiais, sobretudo, acima de tudo, para as crianças dos países com mais dificuldades, dos meios sociais e familiares mais frágeis e mais vulneráveis. Porque todos sabemos, foi sempre assim ao longo da história, são estas crianças, são estes meios sociais mais frágeis que vão sofrer as maiores consequências desta crise dramática. Temos a responsabilidade, como educadores, de não permitir que haja retrocessos na educação destas crianças e mantermos a ideia de uma responsabilidade comum pela humanidade inteira e fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar, para atendermos às necessidades e respondermos às necessidades destas crianças e destes alunos dos meios mais frágeis e mais vulneráveis. Agir na urgência e pensar o futuro. Temos de aproveitar este tempo para pensar o futuro, para pensar o que vai ser o futuro pós-coronavírus. Todos sabíamos, há muitos anos, que este modelo de escola estava esgotado. Tivemos oportunidade de falar com isso nos seminários do Devir há 2 ou 3 anos atrás. Tivemos oportunidade de falar e de dizer que estava em curso um processo de metamorfose da escola, de mudança da forma da escola, dos espaços da escola, do tempo da escola, da organização do currículo, da maneira de fazer pedagogia, da relação entre o ensino e a aprendizagem. Estava em curso um processo de metamorfose que era necessário para o século XXI. Pois bem, esta crise mostrou não só que este processo de transformação da escola, de metamorfose da escola é necessário, mas mostrou que ele é urgente, inadiável e imprescindível. Temos, por isso, de aproveitar este tempo para pensar o futuro, mobilizar as nossas energias, as nossas capacidades profissionais, a nossa imaginação, o nosso saber pedagógico, as nossas intuições como professores, para percebermos o que serão os métodos, as formas, os trabalhos, o modo de organizar os ambientes educativos, os contextos educativos, para podermos conduzir todos os alunos à aprendizagem no século XXI. E quando digo todos, é porque hoje, mais do que nunca, temos de ter a consciência de que a educação é um bem comum. É um bem comum que se define num espaço público, que se define num espaço que não é apenas o espaço das nossas esferas privadas. É um bem comum à humanidade, é um bem comum global, e esta ideia de um bem comum global é central para pensarmos a metamorfose da escola e a maneira como a escola se vai transformar para o bem da humanidade. Educar humanos por humanos para o bem da humanidade. Nunca nos podemos esquecer que a educação é sempre o sentido desse bem maior da humanidade, como dizia o Epstein, que acabei de citar. É com estas convicções que temos que agir na urgência e ao mesmo tempo pensar o futuro. Este é um tempo dramático das nossas vidas, mas é ao mesmo tempo um momento de aberturas, um momento de podermos ter a coragem de pensar e de fazer aquilo que há tanto tempo sabemos que é necessário fazer, mas que não temos tido a coragem nem a imaginação para o fazer da maneira consistente como é necessário. Este é o tempo de agir na urgência e de promover a metamorfose da escola. Este é, outra vez, o tempo dos educadores, o tempo de educadores que defendem a educação como um bem comum mundial. Este é o tempo de nos mobilizarmos pelas causas que sempre foram as nossas, mas que hoje são ainda mais urgentes do que no passado. É com essa convicção
com essa confiança no futuro que vos deixo e que vos deixo com um imenso abraço aqui de Portugal.